Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual que é o horário que você está vendo esse vídeo, mas eu me chamo Douglas, eu sou psicólogo e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre uma questão muito séria que está vindo muito à tona nos últimos dias, nos últimos tempos, que é sobre depressão. Se você parar agora e jogar no Google o que é depressão, vai sair mais ou menos assim, que é uma doença psiquiátrica crônica caracterizada por uma tristeza profunda e sintomas de isolamento e solidão. Vai sair mais ou menos isso. Então, a depressão, ela é uma doença que você vai ver as pessoas, na maioria delas, com uma tristeza, com aquela vontade de ficar dentro de casa, de não sair. Ela vai perdendo o gosto por fazer atividades que ela gostava de fazer antes, como por exemplo sair, encontrar os amigos, ir pro shopping, qualquer esse tipo de coisa. Ela vai começar a deixar essas atividades de lado e vai passar a ficar cada vez mais sozinha, se isolando, não querendo fazer as coisas, de uma maneira bem geral, para entender. Só que hoje eu queria falar de uma depressão um pouquinho diferente. Aquela depressão que ela não fica nítida pra gente, que ela se esconde muito bem, que é aquela depressão que a pessoa sorri, aquela depressão diferente, em que muitas vezes a pessoa ela tá convivendo, ela tá fazendo as coisas, ela tá saindo, ela tá dando risada, tá sendo sempre alegre e por dentro ela tá acabada, ela tá deprimida, ela não tem vontade de fazer mais nada. Por que que essa depressão, esse tipo de depressão, essas características de depressão, elas são mais difíceis da gente identificar? Porque a gente muitas vezes acha que tá tudo bem, que tá normal. A pessoa ela não tem o hábito de falar que ela tá mal, que ela tá depressiva, que ela tá se sentindo muito isolada, que ela tá numa solidão imensa e um vazio existencial enorme. Então esse tipo de depressão, essas características, para ser mais exato, elas são muito mais difíceis, muito mais imperceptíveis para quem não está acostumado a lidar com esse tipo de situação. Então o que ocorre? A pessoa, ela normalmente ela tá indo trabalhar, ela tá fazendo as atividades, mas quando ela tá sozinha, na maioria das vezes dentro do quarto, quando ela tá tomando banho, ela é tomada por um sentimento de um vazio muito grande que na maioria das vezes ele é impreenchível. Não tem nada que você faça que vai poder preencher isso. Muitas vezes a pessoa que tá dessa maneira, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba se isolando aos poucos, de uma maneira que não fique perceptível para os amigos, para quem está em volta. Então a família não percebe, as amizades mais próximas não percebem, e quando você vai ver já é tarde, ela acaba aqui tendo uma tentativa de suicídio. Então, felizmente ou infelizmente, para a família e para a pessoa, acaba que é ocorrendo ou não ocorrendo esse suicídio. Para a família, óbvio que eu acho que felizmente não ocorre, infelizmente para a pessoa, porque é o que ela quer naquele momento. Então, quando a pessoa tá com essas características e vem à tona o nossa, ela tentou se suicidar, nossa, ela queria perder a vida, nossa, ela tá com depressão. Aí é um choque tremendo e é muito ruim para quem sofre disso perceber que ninguém consegue enxergar ela, ninguém consegue identificar. Fala, poxa, mas muitas vezes eu ajudei, eu fui aquele tipo de pessoa que ajudava e agora ninguém me ajuda, ninguém me percebe, enfim. Então ela é tomada por esses sentimentos. E qual que é o alerta aqui? Todo excesso, ele é a falta profunda de alguma coisa. Então de repente aquela pessoa que dá muito carinho, que é extremamente carinhosa, ela tá com uma ausência muito grande de algo na vida dela. E ela tenta preencher dessa maneira. E qual que é o meu medo, o nosso medo de uma maneira geral? É que esse tipo de situação, muitas vezes não é as amizades que conseguem ajudar, não é os familiares que conseguem ajudar. E não há problema nisso, cara, porque essas pessoas não são aptas, eu posso dizer, não são portadoras de ferramentas que um psicólogo, que um profissional especializado ele vai poder utilizar. Então a família, os amigos se frustram muito nesse tipo de situação por não conseguir proporcionar nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de auxílio. Então é muito delicada essa situação, tanto para quem está passando quanto para os familiares ao redor, porque o sentimento de culpa é muito grande. E
Cara, isso é uma coisa que é muito complicada de você lidar, de você conversar, de você tentar ajudar de alguma forma. Então, sempre procurem um profissional, sempre procurem de fato entender o que está acontecendo, entender o que está levando a pessoa a isso e procurar tentar auxiliar da melhor maneira possível. E não é vergonha nenhuma a gente dizer que a gente não consegue lidar com essa situação e tá passando, tá, não passando por assim dizer, mas tá encaminhando, procurando uma ajuda profissional mais especializada. Nós mesmos, profissionais, psicólogos, quando nós não conseguimos lidar com algum caso, a gente faz isso entre nós. De passar um caso, olha, eu não estou conseguindo lidar, tá algumas situações assim, assim, assado. Isso não é vergonha nenhuma, isso é ser profissional, isso, na maioria das vezes, é a melhor ajuda que você pode fazer por alguém.